básico bem feito, você já consegue já sair tendo resultado. E aí, lógico, para você ganhar credibilidade, autoridade, aí vai exigir um pouquinho mais de você. Você tem que ir mais a fundo, você tem que conhecer a região, você tem que conhecer os produtos que você vende. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Denis Brito, sócio e fundador da DF Casa Imóveis. Denis, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Eu queria agradecer já o seu convite. Confesso que eu fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem. Eu até, na hora você nem acredita, né? Mas eu fiquei muito feliz. É um podcast aí que compartilha histórias e hoje eu prometo aí entregar tudo sobre mim aí para a gente continuar contribuindo com o mercado. Agradeço mais uma vez aí, Sérgio. Muito bom. Denis é um amigo que eu fiz no mercado imobiliário, um cara sensacional, com uma história aí de vida belíssima e que tenho certeza que vai inspirar muita gente aí que está nos ouvindo e nos assistindo aqui no YouTube. O Denis, ele tem um slogan que ele gosta de falar, que é o vendedor de Havaianas. Ele começou lá atrás, com 12 anos de idade. 12 anos, muita gente ainda está no videogame ou está jogando bola na rua. E você, com 12 anos, já estava vendendo Havaianas com o seu avô embaixo de um viaduto de grande movimentação em São Paulo. É isso, Denis? Isso mesmo, Sérgio. Sabe tudo mesmo, hein? Eu li um livro aqui que você Aí sim, hein? escreve uma parte aqui, até vou Até mostrar aqui. Não sei se dá para pegar aqui. aí, ó. Chave da venda de imóveis. Chave da venda de Tem um imóveis. A gente capítulo aí, compartilha. vários amigos do mercado, entre eles o Denis, e o Denis revela aqui algumas passagens legais que nós vamos debater, mas a história dele é profissional, né, podemos dizer assim, a primeira experiência é um trabalho ajudando o avô familiar, mas é um trabalho que você já pega experiência, você já começa a entender um pouco, ter responsabilidade, e foi o seu primeiro trabalho que te marcou muito, né, Denis? Sim, e eu vou falar para ele que foi determinante trabalhar com meu avô. Até agradeço muito ele. Hoje ele não está mais aqui, mas eu sou eternamente grato ao seu Manuel Messias, eu até cito aí no livro, porque foi através dele de me chamar, né, para poder ajudá-lo lá, para poder vender os chinelos Havaiana, que eu comecei a ter esse interesse de trabalhar com as pessoas. E assim, Sérgio, eu vim de uma família bem simples, mas bem simples mesmo. Meus pais são separados, minha mãe que me criou praticamente, criou meus irmãos. Então, eu tive que ter essa responsabilidade desde cedo. Então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar. Eu confesso que eu aproveitei bem a minha infância, mas eu já comecei a ter responsabilidade desde essa idade, né? Então, assim, era muito bom a experiência. Assim, no começo, eu estranhei um pouquinho, né? Era extremamente tímido, ainda sou um pouquinho hoje, mas a Ainda é um gente sempre pouquinho. tem que, a gente tem que ter coragem, né? Então, isso aí eu aprendi durante a vida, durante todas as empresas que eu trabalhei, que a gente tem que sempre superar o medo, né? O medo, ele deixa da gente de realizar muitas coisas, deixa a gente perder bastante oportunidade na vida. Então, assim, esse trabalho foi bem fundamental para a gente. O que eu fazia, né? Eu ajudava ele a montar a barraca. Quantas vezes? Agora, o pior de tudo, Sérgio, a primeira vez, né? Uma vez meu avô foi fazer compras, né, de chinelos e eu estava lá tomando conta da barraca e eu não conhecia o famoso Rapa, né? Na época tinha o Rapa, hoje nem sei se tem. Hoje Aqueles ainda tem, mas fiscais. explica para quem não é de São Paulo o que é o Rapa. O Rapa são os fiscais da prefeitura, porque na verdade, aonde a gente fazia a venda dos chinelos, não era um lugar apropriado para poder fazer. E não só a gente, tinha vários marreteiros, né, que a gente fala, camelô, Camelôs. lá também camelôs, isso, fazendo lá o trabalho deles. E a gente ficava, como você mesmo falou, a gente ficava numa passarela que ela dava acesso à estação do trem. Então, assim, as pessoas passavam, era um lugar meio apertado, e a gente ficava ali no chão, estendia às vezes os chinelos no chão mesmo, às vezes na barraca, para poder fazer a venda. E o que acontece? A prefeitura ia lá para poder tomar essas mercadorias da gente, né? Então, bem novo e bem cedo também eu aprendi, por mais que são coisas simples, vivenciar aquela loucura de quando chegava lá o Rapa e tomava a mercadoria de todo mundo. Graças a Deus, eu e meu avô nunca perdemos a mercadoria para eles,
mais a gente olhava o colega do lado, que, era o sustento dele, a família dele dependia daquilo e o pessoal da prefeitura levava tudo embora. E lá eu aprendi, olhando hoje, né, tendo a visão panorâmica de tudo que passou na minha vida, que a gente nunca deve desistir. Eu até coloco isso no livro, porque assim, nada vence uma pessoa altamente determinada. Então, assim, eu sempre tive determinação e a gente sabe que momentos como esses, que nem, às vezes você tem que recomeçar, que era o caso dos nossos colegas ali de trabalho, que perdia tudo, era tudo que ele tinha investido, estava ali e, de repente, passa um furacão e leva tudo embora. E no outro dia você tem que levantar a cabeça e recomeçar, né? E muitas das vezes a gente nem sempre vai ganhar o jogo, né? Isso faz parte da nossa vida. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é não desistir, porque uma hora as coisas vão dar certo e é o que está acontecendo hoje, graças a Deus, aí Graças a nesse Deus. decorrer do tempo. E o que você aprendeu com o seu avô nesse período aí de atendimento a cliente que você leva até hoje para o segmento imobiliário? Sim, o meu avô, nordestino, Não né, fez faculdade, não aprendeu fez tudo, não fez pós-graduação, faculdade, não sabia não nada, falava 3 idiomas. não falava 3 idiomas, mas pensa num senhor alegre, aquela energia que ele passava ali para poder, até Cativava as fala no pessoas. livro, né, cativava as pessoas, né, a gente não ficava simplesmente parado lá com a barraca do lado. Então a gente fazia, meu avô mesmo, ele criava bordões para poder chamar a atenção das pessoas, brincava com as pessoas quando passava e eu fui presenciando tudo isso. E eu vou falar para você que, por mais que eu já tive vários treinamentos nacionais, até treinamento internacional eu já fiz, e eu vou falar para você, os ensinamentos do meu avô, que eu falo que é o simples, que hoje faz falta no mercado. Às vezes a gente discute muita inovação, eu sei que tem a tecnologia que está bem forte hoje, mas a gente não pode perder a essência da humanização. As pessoas ainda valorizam o simples. E eu vou falar para você que eu venci e eu me destaquei em todas as empresas, trabalhando na parte de vendas, do comercial, fazendo o básico. É aquilo que a gente fala, é fazer o básico bem feito todos os dias. E lá o meu avô fazia... O simples bem feito funciona. O simples funciona, o Sérgio. E o meu avô, ele fazia muito bem isso. E ele sempre falava para mim, Denis, tudo que você for fazer na tua vida, isso eu não esqueço, você sempre tem que entregar o seu melhor, você tem que sempre fazer o seu melhor. E entregar o seu melhor é você concentrar todas as suas, hoje, na minha visão, é você entregar todas as suas energias em determinadas ações, seja para o cliente, ou seja, às vezes, na tua empresa que você trabalha. E o que seria essa sua melhor energia? Todo mundo espera da gente, assim como o cliente, Sérgio, que a gente dê o nosso 100%, ele já vem com uma expectativa, né? E para mim, dar o melhor é você sempre dar aquele a mais, ou seja, dar os 110, os 120%, é esse a mais que vai fazer a diferença para você ter sucesso aonde você tiver, né? Seja no mercado imobiliário, qualquer área de profissão aí, qualquer profissão, se você fizer dessa forma, você vai ter sucesso. E foi o que eu fui fazendo desde lá com o meu avô, nos outros lugares que eu trabalhei. E além de vender Havaiana, você também trocava passe? Tem essa história também? Nossa, esse daí... Isso é antes ou depois? Vê, né? Eu vou falar para você, isso foi antes ainda, Sérgio. Antes. Esse eu trabalhei com meu tio, tinha essa idade também, tinha 12 anos. Depois já comecei a trabalhar com meu avô. Explica para os mais novos o que era o passe de ônibus, o passe de metrô. Hoje é tudo cartão, hoje é tudo... Nem existe mais isso. Não existe mais, né? Era o passe em então, papel, né? O que acontecia? Meu tio empreendedor também vendia lá os tênis dele. Meu avô vendia chinelo, havaiana, e meu tio vendia tênis. E naquela época, as pessoas recebiam o vale transporte da empresa e eles acabavam vendendo esses vale transporte, né, para fazer dinheiro. Às vezes muitos, né, na minha família tinha vários casos, eles vendiam para comprar mistura, né, para sobrevivência. E o meu tio, ele comprava esses passes com uma porcentagem menor, né? E aí, o que meu tio fazia? Meu tio pegava, Denis, você vai pegar esses passes aqui e você vai trocar ele por dinheiro. E assim, a pessoa que trocava o passe para mim, ela não tinha, vamos dizer, ela não tinha vantagem nenhuma, mas ela me ajudava.
porque aí meu tio me pagava uma comissão. Então eu chegava lá, ó, tem R$ 100 de passes aqui. E aí qual que era a minha estratégia? Por isso que eu falo assim, qualquer profissão, seja mais simples que for, sempre você tira um ensinamento. Então assim, eu tinha que ter estratégias para poder abordar a pessoa certa, para poder trocar o passe pelo dinheiro. Então, o que acontecia? Naquela época, às vezes a pessoa ficava com o dinheiro e ficava só a pontinha aqui, Sérgio. Eu tinha aquela visão biônica que eu olhava e falei, opa, ali, ó, ali é o cliente. E eu já chegava, abordava, para mim poder me ajudar, tem como você trocar esse passe aqui, como você já vai pegar, está com o dinheiro. E aí a pessoa acabava trocando. Tinha pessoa, para você ter ideia, que sensibilizava, pegava todo o vale transporte dela e falava, Denis, eu quero R$ 100. Eu já tinha até fidelizado alguns clientes. Por mais simples que seja a tarefa, tinha clientes que eu conseguia conquistar a confiança, a pessoa gostava de mim e eu conseguia trocar esse espaço. Então, eu fiz esse trabalho, tinha 12 anos, depois fui promovido e comecei a vender Havaianas. Muito bom. Com o meu avô. E aí o seu primeiro emprego, pelo que eu li no livro aqui, foi numa loja de calçados. Sim, na verdade... Então você utilizou a experiência de venda de Havaianas, mas para trabalhar num lugar... o passe, mas para trabalhar num lugar fechado, que você não tinha sol e chuva, né, na cabeça, muito mais conforto. Eu imagino que muito mais conforto. Verdade, deixa eu te falar, e aí vai um ensinamento que é bem importante, é o que me move até hoje. A importância de você ter sonhos na vida. Por mais que para outras pessoas esse sonho possa ser pequeno, que nem para mim, o meu sonho, Sérgio, quer dizer, eu vivi um bom tempo lá na passarela com meu avô, e é justamente isso que você falou. Eu passava, era chuva, era aquele sol, de às vezes 33 graus, 30 graus, na cabeça ali você tomando, ficava com a sombrinha, né, com guarda-chuva, mesmo assim, não suportava tanto. Já enfrentei enchente, né? Várias vezes eu ajudei meu tio, que meu tio ele ficava embaixo da passarela, e a gente tinha um rio do outro lado, e às vezes dava aquela enchente que não dava tempo, eu tinha que ajudar ele, entrava no meio da enchente para a gente salvar as mercadorias, salvar a barraca. Então, assim, o meu sonho era trabalhar, e quando eu passava no centro, né, na época da cidade onde eu morava, tinha aquelas lojas, e o meu sonho era trabalhar dentro daquela loja. Só do fato de sair, né, daquele calor, daquele transtorno, eu falei assim, meu sonho é entrar. E eu entrei muito cedo, com 16 anos, me deram uma oportunidade em uma loja, e aonde nessa loja, Sérgio, por isso que a importância, volto a falar, de você dar sempre mais do 100%. Eu sempre fui aquele funcionário que queria aprender até as outras áreas, não somente o que eu fazia, e eu me importava muito com aquela loja. Para você ter ideia, a loja que me deu a oportunidade, ela estava para fechar as portas, e eu nem sabia. Depois que eu comecei a me inteirar mais, né, participar mais, a gente viu que a loja estava para ir para falência. E na época só trabalhava eu de homem e trabalhava mais 4 mulheres, né? E a gente tinha uma união, as outras vendedoras, porque a gente fazia coisas a mais da nossa função, sem ganhar nenhuma remuneração. Por exemplo, e eu vou falar para você, por exemplo, muitas das... que coisas a mais? Por exemplo, uma vez a gente praticamente reformou a loja. A gente ficou numa madrugada, eu lembro como se fosse hoje. Mutirão. E eu vou falar para você, o dono da loja, naquele dia, nem o lanche ele deixou para a gente. Nem obrigado. Nem mal teve obrigado. Mas assim, era o jeito. Depois eu fui entendendo que era o jeito dele, né? Mas assim, a gente fez por amor mesmo, por paixão de estar ali. Então isso é um ensinamento que eu deixo assim para todo mundo que está ouvindo a gente. Não importa aonde você está hoje fazendo o teu trabalho, eu até coloco isso no livro. Se você entrou para o time, vista a camisa e jogue. Indiferente se é seu o próprio negócio, porque o dia que você tiver a tua empresa, que é o que aconteceu comigo, você vai saber fazer as coisas. Não tem aquela de, porque aqui não é meu, eu não vou valorizar. Porque aqui não é meu, eu não vou economizar. Coisa simples, às vezes de apagar uma luz. Isso eu aprendi no decorrer de todas as empresas que eu passei e foi importante para poder depois na criação da DF Casa Imóveis, né? Então, assim, Sérgio... Isso são valores que você carrega para a vida inteira, né? Carrego para a vida inteira. E eu vou falar para você que a gente fez tudo isso daí, reformou a loja, a gente vira e mexe, mudava a vitrine, fazia várias ações para a gente conseguir ter movimento. E a gente conseguiu levantar a loja. Isso que foi o mais bacana. Para você ter ideia, eu cheguei a virar braço direito
do proprietário da loja. Eu lembro como se fosse hoje, um dia ele me levou na feira, aquelas feiras de calçado bem famosas que tem no AMB, e ele deixou eu colocar aquele crachá como se fosse o dono da loja. E você ter aquela sensação, assim, o reconhecimento, os representantes, né, dos calçados vindo falar comigo como se eu fosse o dono. E ele até me surpreendeu que a gente chegou numa marca bem conceituada lá, na época era da Cota, Ramarim, e ele falou assim, ó, esse aqui é o Denis e ele que vai fazer todas as compras. Ele me deu uma responsabilidade, ele falou assim, ó, eu confio no teu trabalho, você sabe o que vende na loja, então você vai fazer as compras. Isso foi tipo uma surpresa que eu tive lá na hora. E aí é aquilo lá, é a experiência que você vai ganhando, a responsabilidade, né, que as pessoas te dão. E aí o que acontece? Naquele dia eu fiz as compras e sempre vendeu tudo que eu comprei, graças a Deus, deu tudo certo. E aí dali para frente eu comecei a ser... Não fui o gerente, tá? Mas eu era o braço direito dele. E chega um momento na vida que a gente sabe que a gente tem que voar mais, né? É aquilo lá dos sonhos. Então, meu sonho era a loja e depois eu falei, não, agora eu preciso ter mais reconhecimento, preciso crescer. O meu salário também precisa crescer, porque estava bem defasado durante todos aqueles anos. Mas na E loja você não tinha aí, salário, você ganhava 100% comissão. 100% comissão, que é uma coisa que eu vou falar para você, Sérgio. Eu nunca, 24 anos que eu tenho no mercado de vendas, eu nunca trabalhei com salário fixo. Eu não sei o que é isso. O único lugar que depois, se eu puder falar, que foi quando eu fui para a área do shopping, que foi onde a minha transformação inteira, tinha um salário, mas esse salário, por exemplo, se eu ficasse 3 meses ganhando o piso salarial de vendedor, que era bem baixo na época, as lojas faziam isso aqui com você, ó. Tchau, né? Eles te davam um treinamento e você tem que se desenvolver. E aí vem uma outra parte importante para você, corretor, principalmente para você que está começando, que às vezes não tem experiência. O que você precisa ter, no mínimo, é vontade, bastante vontade de querer aprender, a motivação eu sei que a gente pode conseguir isso no externo, mas o mais importante da motivação é você ter a motivação interna. O que te motiva? Então, assim, o que sempre me motivou, Sérgio, é aquilo que eu te falei, sempre ser um cara de grandes sonhos. Eu sempre fui sonhador. Eu já realizei muitos sonhos, mas ainda tenho muita coisa que eu quero realizar. Mas os sonhos foi o que foi me tirando da zona de conforto, vamos se dizer. Excelente. Você comentou essa passagem no shopping, você antes de ir para o mercado imobiliário, você trabalha numa loja de roupas, de surf, é isso? Surf shops, Surf isso shop. mesmo. E aí você vai para o mercado imobiliário. Como é que você chega no mercado imobiliário? Quem que te fala de ser corretor de imóveis? O que te atraiu para entrar no segmento imobiliário? Tá, antes de falar do mercado imobiliário, eu queria falar sobre essa passagem minha Eu trabalhei numa grande rede de surf shops e eu tenho um enorme carinho por essa empresa, mas vou falar para você que, tirando as lições do meu avô, essa empresa, o que eu aprendi no mercado de surf shops, a gente tem até o nosso colega, parceiro que até você conhece, que é o Felipe Rocha também, que veio da mesma área que eu. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala que a gente sofreu bastante, né, que é uma área que exige muito de você, até em questão de trabalho, de tempo, que nem eu tive minha primeira filha e praticamente não vi ela crescer, porque no shopping você trabalha segunda, feriado, não tem tempo. Na verdade, eu não via nem o sol, só via o sol nascendo, depois chegava de noite em casa, já era de noite, você não via o dia, não via nada. Mas eu tenho uma enorme gratidão por essa empresa onde eu fiquei 7 anos, onde eu fui vendedor, eu fui vendedor responsável, que antes de você virar gerente, você vira o VR, que é o vendedor responsável. Virei subgerente e depois acreditaram em mim, eu virei gerente, assumi uma loja sozinha. Mas o mais importante que até foi uma conexão com os meus valores que eu tinha aprendido lá com o meu avô, a cultura dessa empresa era muito forte em questão de atendimento. Eles faziam de tudo, Sérgio, para poder superar as expectativas do cliente. Para você ter ideia, e é difícil hoje você ver isso no mercado, tinha clientes, para você ter ideia, que às vezes vinha trocar um produto na loja, a gente não tinha esse produto na loja, mas pelo fato de a gente ter aquele cliente com a gente, não era a primeira vez que ele comprava, isso é não só esse que vinha direto, mas com qualquer cliente. A gente tinha autonomia para poder comprar o produto em outra loja
para poder trocar para esse cliente, mesmo que a gente não ganhasse nada. Só que a gente nunca tinha esse pensamento, eu não estou ganhando nada. Eu sempre pensava no amanhã. Essa empresa me mostrou que a gente nunca pode pensar só no curto prazo, que é a mesma coisa da corretagem. Às vezes você atende o cliente hoje, o cliente ele, às vezes não tem condição, ou às vezes ele não tem tanto interesse, que é normal, tem uma jornada, só que eu tenho que pensar no curto e médio e longo prazo, que era o que acontecia na loja. Às vezes na loja eu atendia um cliente que comprava uma meia. Nessa loja de surf shop eu tinha produtos caríssimos, eu tinha óculos de R$ 5.000, relógios, tênis, e eu vou falar para você, nessa loja a gente já tratava aqueles produtos como sonho. Como sonho. É aquilo que eu te falei, sonho não tem tamanho. Tinha jovem que chegava lá e queria comprar um tênis de R$ 1.000 e passava 12 meses da vida dele ali, tirava do salário dele para pagar aquele tênis, mas aquilo ali satisfazia um sonho dele. Para ele, era um estilo de vida. A gente trabalhava com linha surf e linha skate. Então, assim, a gente vendia estilo de vida, a gente vendia prestígio, a gente vendia status. Então, a gente não tinha aquela parada de, tipo, estou vendendo um produto, né? Que nem hoje a gente tem no mercado. A gente não vende imóvel, né? Então, a gente vende muito mais do que isso. A gente vende valor. Então, eu aprendi muito isso com vários treinamentos. Lá a gente também tinha que dar esses treinamentos para os corretores. E quando tinha troca de roupa, mercadoria, que o cliente chega lá, troca, você não ganha R$ 1 de comissão, era muito ruim? Como é que você tentava fazer um valor agregado, ele fazer um upgrade, comprar uma coisa mais cara, ou levar um acessório a mais? Para você ter ideia, te contando uma coisa, lá nessa loja que eu trabalhei, na época tinha uns 15 vendedores. E uma coisa que me chamava atenção, eu era novo lá e a maioria era tudo antigo. Todos os vendedores, eles tinham muitos clientes, Sérgio. Era difícil para você atender um cliente normal. A gente colocava o nome na vez, aí eu ia lá para poder atender. Então chegava um cliente e falava, eu quero falar com fulano. Aí eu, fulano... Foi a sua primeira experiência de roleta? Foi. Aí chegava de novo, quero falar com o Deltrano. Eu falei, meu Deus, os caras têm muito cliente. E aí, por que eles tinham esses clientes? Porque aqui, a nossa missão nessa empresa não era simplesmente atender o cliente, era fazer amigos. A gente tinha aquele slogan. Eu faço amigos, eu não atendo clientes. Tanto que vários viraram amigos da gente, entendeu? Então, eles não dependiam da visita espontânea, não, né? Não. Eles já tinham gente que procuravam eles. Exatamente. Tanto para você ter ideia, em dezembro, né, que é onde a gente faturava mais, a gente falava que a gente roía o osso o ano inteiro para chegar ao filé mignon em dezembro. E tinha vários, assim, tinha uns 3 dos 15 lá, tinha uns 3 vendedores que eles tinham tantos clientes, Sérgio, que a empresa pagava 50% de um preposto, a gente poderia contratar um preposto. Então, assim, o vendedor pagava metade e a empresa pagava os outros 50%. Então, existia uma outra pessoa para poder dar o suporte, um ajudante. E aí, lembra aquela questão dos sonhos. Um dia eu vou ter um preposto. Eu queria ter um preposto. Esse era o seu sonho. Eu vou chegar nesse nível. Falei, um dia eu vou. E aí, como que a gente fazia os clientes, Sérgio? Que hoje, dificilmente você vê isso nas lojas. A gente tinha o dia... A maior ferramenta, a maior arma que a gente tinha na época era uma agendinha que a gente colocava, eu atendia você na loja, tinha então WhatsApp, pegava o seu perfil, não tinha Instagram. Não tinha WhatsApp, era aqui, pega o telefone e começa a ligar, como diz o cara do Lobo do Wall Street. Então, a gente pegava, então assim, às vezes o movimento estava baixo, a gente sempre tinha que criar, a gente nunca foi nessa loja, a gente aprendeu a não esperar a oportunidade, a gente criava as mesmas. Então eu pegava a minha agendinha e ligava para os meus clientes, então às vezes tinha aquele dia que estava bem parado, e às vezes eu nem atendia na roleta, conforme você falou, porque o cliente eu ligava e ele vinha, e eu queria trocar ideia com o cliente, eu não queria vender, a venda, gente... Aprende isso. A venda, ela é consequência. E eu você já fazia oferta ativa? Você já fazia oferta ativa nessa época? Já. E eu ligava para o cliente, Sérgio, não somente para venda, tá? Lá a missão, né? Quando a gente fazia a ligação, era para desejar uma boa semana. Você comprou um produto, uma camiseta simples comigo, barata, e eu ligava para você para saber se ficou tudo certo, se você precisa trocar. Às vezes você vindo na loja, eu conversava para ver qual era a nossa missão, descobrir aonde as pessoas iriam usar os produtos. Através dessa conversa, eu conseguia adicionar
outros produtos para ele. Então tinha cliente que às vezes ia lá com uma eu quero comprar regata porque eu vou viajar para a Bahia. Falei, cara, a Bahia é quente. Você acha mesmo que com uma regata, esse cara ia lá para comprar uma regata? E aí, qual que era a missão? Entrou no provador, falei, agora. Entrou no provador, mas é tudo sem compromisso e natural, Sérgio. Sem aquela coisa de forçar, que nem hoje às vezes você vai na loja. E uma das coisas que a gente ganhava a confiança do cliente, que a gente era super sincero. Então tinha roupa que não ficava legal, eu falava para você, ó, não ficou legal. Então por isso eu ganhava a sua confiança e todas as vezes que você vinha na loja, você queria falar comigo ou com outros lá. E aí a briga da troca, voltando na troca, eu não respondi, a gente brigava para atender a troca, principalmente quando a gente já conhecia o cliente, que ele era bom e ele já era cliente de outro vendedor. Então tinha vendedor que se escondia, eu fazia questão de atender essa troca. O vendedor bom aproveita bem a troca, né? O vendedor ruim Exatamente. reclama de fazer troca. Isso. E o vendedor que é bom odeia, que nem eu odiava que alguém atendia as minhas trocas. O medo de quê? De fidelização. Porque isso acontecia. Às vezes você foi no banheiro, você tá lá. Você foi no banheiro, mas o cliente também já foi atendido, de repente, numa troca pelo outro e gostou. E aí ele falava, o Denis não tá aí? Então pode ser o fulano. Isso já aconteceu várias vezes comigo, eu ficava pé da vida. Então, assim, quando tinha troca, que nem hoje, na loja, todo mundo odeia fazer troca. A gente percebe. Quando o cara te atende, a mesma coisa pode acontecer no mercado imobiliário. Quando o cara te vende é uma coisa. Quando você leva um problema para ele, ele já muda. Ele já não te atende o WhatsApp mais na rapidez que nem era antes. Às vezes atendia até meia-noite, 11 horas, mas quando o cara manda um problema 11 horas, meia-noite, o cara já não responde. Então, assim, o que eu fiz, Sérgio? Eu peguei todos esses ensinamentos, toda essa experiência. Que nem eu cheguei a ser gerente, eu corrigia isso. Eu tinha que corrigir o meu vendedor desde a abordagem, quando ele chegava lá, como que ele abordava aquele cliente, como que era o semblante dele, como que era a postura que ele estava atendendo o cliente, como que era feita a sondagem, se ele estava realmente perguntando sobre o cliente, que é o que a gente fala hoje no mercado imobiliário. Você precisa entender para atender, entendeu? E nada melhor do que o tete a tete. Hoje eu sei que isso está se perdendo um pouquinho mais, mas naquela é isso. Então eu corrigia todos esses passos da venda, né? Então foi o que eu vou falar para você que essa bagagem foi o diferencial para eu já chegar no mercado imobiliário, ó, voando e em pouco tempo ser o melhor corretor da imobiliária que eu trabalhei aqui em Itaquera. E conta essa história, como é que foi a entrada do mercado imobiliário, como que você foi fisgado aí pelo esse bichinho do imobiliário? Deixa eu te falar, eu vou falar para você quem me inspirou, Sérgio, no mercado imobiliário foi um cliente desta loja que eu trabalhava no Surf Shop. Era um cliente meu e o que me chamou a atenção é aquilo lá, não era só um cliente, eu tinha que conhecer o que a pessoa faz, como que é o estilo de vida. E eu tinha um cliente que ele era corretor de imóveis, era um cara novo, ele chegava todo social lá na época, eu lembro como se fosse hoje, e ele gastava horrores na loja. E ele pagava tudo no dinheiro. Eu falei, meu, o que esse cara faz, cara? E ele falou, eu sou corretor de imóveis. Ele falou, sou corretor de imóveis. E lá, para você ter ideia, aquilo lá, sempre superar as expectativas do cliente. Quando ele comprava tanto, Sérgio, que eu fazia questão, falei, você não vai carregar nada. Eu vou com você para te levar. Seu carro tá no estacionamento? Vamos lá. Aí eu fui, cheguei lá, na época ele estava com o Honda Civic, era lançamento. Era o carrão 2007, da época. O carrão da época. Eu falei, meu, zero. Eu falei, ele falou, eu sou corretor de imóveis. E aí eu falei, legal, o que é? Aí ele falou que era corretor de imóveis de alto padrão, tá? E ele falou que ele vendia para chineses, né? Para investidores chineses. E aí comecei a ir mais a fundo, aí ele começou a falar, eu falei, meu mãe, curiosidade, quanto que ganha um corretor de imóveis? Aí quando ele me falou, eu vou falar para você que eu não acreditei, de começo eu não acreditei, ele falou que ganhava 60 mil, 50 Mas mil perto do um que negócio. Perto do que você ganhava na loja, eram quantas vezes? Puta, sério, proporcionalmente. você quer mesmo essa conta? Não, 10, 20 vezes. Era muito mais. Mais do que isso, Eu trabalhava de gerente, né? Fazia todo aquele esforço, tinha cobrança, a pressão, tinha que entregar resultado. No final do mês tinha que justificar para o dono por que a loja não vendeu. E ele não aceitava porque choveu. Eu trabalhava numa loja de rua, choveu. Isso não é desculpa. Então a gente tinha que fazer. A loja não tinha movimento, sabe o que eu fazia? Vamos lá, vendedores, todo mundo, tira o uniforme, todo mundo provando roupa dentro da loja para a gente gerar movimento e funcionava. Colocava a arara lá na frente, mas eu tinha que me virar. Eu não podia chegar lá
Hoje eu entendo, né, essa cobrança, né? Eu falo, meu, mas não vendeu, choveu, como que ia fazer? Não importa, eu tinha que fazer parceria, mas você fez parceria? Você foi nas lojas? Você fez algum evento lá, alguma coisa que a gente possa participar? Porque eles investiam marketing na empresa, eu tinha verba para fazer isso. Só que tinha que partir de mim. E eles não aceitavam o não. Falar assim, ó, não vendeu. Entendeu? O problema é teu. Se não vendeu, porque você não fez direito. E a gente ia a fundo, quando ia ver, Sérgio, eu não fiz direito. Que é o que eu levei para o mercado imobiliário. Quando eu não vendo, quando eu não tenho resultado, peraí, vamos se autoanalisar. Peraí, como que foi esse atendimento? O que eu posso melhorar aqui? Entendeu? Então, eu sempre fui muito de estudar. Tanto que hoje, se eu for te mostrar, às vezes quando eu faço palestra, eu coloco lá as centenas de depoimentos que eu tenho dos meus clientes. Muitas das vezes, partiu de espontânea vontade deles, mas eu vou falar para você que muitas das vezes também eu pedi, que é para poder melhorar o meu atendimento. Eu falo, quero que você dá um feedback de como que foi a tua experiência, seja boa ou ruim, seja verdadeiro, porque isso vai me ajudar, entendeu? Então, assim, é uma loucura, foi uma loucura, mas eu vou falar para você que foi uma experiência que me ajudou, e esse cliente me inspirou, e eu entrei no mercado imobiliário, quando eu saí dessa loja. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, imóveis. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? Mas você não foi trabalhar com alto padrão. Que tipo de imobiliária você foi trabalhar? O que você vendia? Ó, como eu não conhecia, na verdade, quando eu pensei em ir para o mercado imobiliário, eu vou ser sincero, a primeira imobiliária que veio na cabeça, na época era mais conhecida, foi a Lopes. Né? Eu falei, vou entrar nessa imobiliária, eu vejo em todo lugar. Na época, acho que tinha Delforte também. Aí eu entreguei o currículo nessas imobiliárias e falei, será que aí não chamou? Eu falei, beleza. E aí, como eu moro em Itaquera, eu também, aquilo lá, referência, né? Eu sempre vi a placa da imobiliária, né? Eu falei, essa imobiliária deve ser boa, porque tem muita placa, tem muita oferta. Itaquera, Vou só para quem entregar não o está em currículo São Paulo, Itaquera. para quem não conhece, para posicionar quem não é de São Paulo, Itaquera fica na Zona Leste. Itaquera é um dos bairros mais populosos aí da cidade de São Paulo. Se a gente fosse separar, acho que Itaquera como uma cidade, ela daria uma cidade grande aí, né? Ela tem milhões aí, ela tem... A Zona Leste é muito populosa aí dentro de São Paulo, né? Eu vou falar que Itaquera hoje já deve ter, se não tiver mais de 1 milhão de habitantes, eu não falo nada, porque já há muito tempos atrás tinha 500, se não tiver mais... Deve estar até batendo 1 porque milhão, deve estar batendo 1 milhão. a gente tá vivendo um crescimento, muito grande aqui, muitas construções, várias construtoras grandes vieram para a nossa região. Então, Itaquera hoje é a bola da vez, tanto que a gente trabalha um nicho forte em Itaquera e nos bairros limítrofes, mas o foco geral é Itaquera. Então, assim, só falando para você, Sérgio, eu entreguei um currículo nessa imobiliária, e aí quando eu cheguei em casa já me ligou, né? Viu meu currículo lá, tinha feito, né, um monte de coisa já. Aí me ligaram, e aí quando eu fui lá, eu falei com uma pessoa, o Paulo na época, eles queriam me contratar para ser corretor de locação, tá? E aí ele conversando comigo, aí ele viu o meu perfil, aí me passou para o subgerente lá gostou de mim e me passou para o subgerente lá da imobiliária. E aí eles viram que o meu perfil era para vendas, até porque pela pretensão salarial que eu falei para ele, era muito maior do que se eu tivesse começado na locação. Só para entender, galera, essa imobiliária Você já pediu alto? Já pedi. É que, na verdade, como eu já trabalhava com vendas e a gente eu fazia entrevistas, então, assim, eu já tinha também uma vantagem, então eu já sabia me portar, sabia o que tinha que, né, como que tem que ser. E tudo que eu prometi para eles, eu cumpri até mais do que eu falei que queria ganhar. Nem tinha
tanta ambição, que eu não conhecia tanto ainda o mercado. Depois que eu vi a possibilidade, eu falei, puta, o que eu falei para ele lá na entrevista se fosse hoje, o cara me mandava embora, que eu falei que queria ganhar. Então, assim, eu conversei com esse, e esse gerente, ele foi bem sincero comigo, porque ele falou assim, meu, se esse cara realmente quer topar a parada de ser corretor, ou ele vai agora ou ele vai sair fora. Porque quando ele falou para mim, Sérgio, ele falou assim, você está preparado para ficar de 4, 5, às vezes até 6 meses sem receber R$ 1, como que você vai fazer? Aí eu falei, putz, meu, beleza, eu trabalhava no shopping, bem ou mal vendia, mas todo mês eu tinha dinheiro. Eu falei, mas é dessa forma? Mas eu já tinha essa visão, porque eu falei, meu, um imóvel não deve ser fácil. Pô, vendia roupa, às vezes tinha situações ali que nem era fácil vender aqueles produtos, ainda mais vender um bem maior. Isso sim é realmente um sonho, né? Uma casa. Mas aí eu acreditei, porque aquilo lá, eu sempre acreditei no meu potencial. E aí, qual a análise que eu fiz? Eu falei, cara, trabalhei no shopping, eu consegui me destacar. Trabalhei com meu avô lá, os trancos e barrancos, fui desenvolver e consegui me destacar. Trabalhei na loja de calçados, virei braço direito do dono da loja. Eu falei, cara, esse é o mercado. Né? E eu já tinha de referência aquele cliente. Eu falei, meu, é aquilo lá. Se uma pessoa consegue, eu só preciso saber o caminho. Força de vontade, voltando à determinação e à vontade, eu tenho. Foco, eu tenho. É isso aqui que eu quero para mim. E aí comecei a trabalhar, Sérgio. Vou falar para você, comecei a trabalhar em 15 dias, Sérgio. Eu fiz 2 negócios. Que aí o dono, para você ter ideia, o dono da imobiliária, quando eu entrei, nem olhava para mim, nem tinha. E aí, quando ele viu, aí às vezes eu observava ele em cima no mezanino, a imobiliária era bem grande, e ele ficava me observando como que eu atendia. Eu não tinha nem roupa na época para atender, eu atendia com roupa de surf. Depois ele até conversou comigo, ó, você precisa mudar, um banho de loja aí, né, para começar a ficar melhor. Mas assim, eu fiz as 2 vendas, Sérgio, mas por quê? E isso é importante, já vai como dica aí para você, corretor. Eu usei a minha expertise do atendimento, de fazer o básico bem feito, de tudo aquilo que eu aprendi durante todo o período de vendas que eu passei, e apliquei isso na corretagem. Então, assim, o cliente ele quer atenção, o cliente ele quer que você se dedique ao máximo a ele. Porque eu lembro como se fosse hoje, tinha cliente que procurava imóvel de 120 mil, como eu era novo, e para mim eu ia atrás do imóvel, e às vezes até achava, mesmo que era difícil de encontrar no mercado. E os outros corretores que já conheciam o mercado, falaram, cara, você está perdendo tempo. Só que para mim eu nunca tive esse pensamento de eu estou perdendo tempo. Até mesmo quando eu ia fazer visitas, né? Para você ter ideia, eu entrei na imobiliária, eu era o único corretor que quando marcava uma visita, até mesmo porque eu queria me preparar melhor para fazer essa apresentação para o cliente, porque eu não conhecia, por mais que eu morava em Itaquera, eu não conhecia Itaquera direito, porque eu só fazia meu trajeto para o shopping e voltava. Então, o que eu fazia? Eu ia antes, eu marcava a visita com o cliente, então eu pegava o meu carro. Na época, quem me ajudava, eu falava que é o TomTom, né? Que era um GPS que tinha na época. Foi o único investimento. Foi o único investimento, era caro, mas foi o único investimento que eu fiz, que eu vou falar para você, que me ajudou pra caramba. Porque aí ele ia, me dava um caminho, e aí eu só falava, pô, esse caminho não tá legal. Puxa, aqui tá passando no meio de umas favelas, sendo que em cima tem uma avenida. E na avenida valoriza mais, porque lá tem padaria, tem ponto de ônibus, tem escola, e eu já desço aqui e já saio no imóvel. Então, assim, o que eu fazia, Sérgio? Eu ia até a visita antes, até porque às vezes você tem surpresas, às vezes tinha a chave lá, às vezes a chave não abria. Eu falei, ainda bem que eu vim aqui. Porque, gente, eu vou falar para você. Isso você fala no livro, né? A importância de visitar antes o imóvel e não ter aquela surpresa junto com o cliente. E eu mesmo, eu tenho essa experiência do lado de cliente, quando você estava vendendo o seu imóvel e o corretor vinha com o cliente, você percebeu que o corretor estava perdido, porque ele não veio antes, ele não falou com você antes, né? Então, chegar poucas horas antes, ouvir um dia antes, para conhecer e evitar surpresa, arrumar alguma coisa que possa precisar, isso faz diferença, né? Aí sabe o que acontece? O corretor começa a ficar surpreso igual o cliente. Sim, nossa, sim. Nossa! Não, Sérgio, ó, eu já fui e eu vou falar para você, isso ninguém me falou não, porque assim, na imobiliária a gente tinha lá, aquilo que eu te falei, eu gostava de aprender um pouco, às vezes ia fechar uma venda, eu falava para o gerente, deixa eu participar aqui do cantinho para poder ver como que você negocia. O contrato, que nem esse gerente que falou dos 6 meses, ele era o gerente da documentação, eu falei, me explica o contrato para mim poder entender, por mais que eu não entendia 100% ainda, mas a maioria eu sabia explicar para o cliente. Você grudava em algumas pessoas e tentava espelhar. Eu grudava em algumas pessoas.
Ó, para você ter ideia, o advogado da empresa, ele não tinha carro e ele fazia todos os serviços jurídicos da empresa. E às vezes quando ele ia para a prefeitura, eu fazia questão de dar carona. Eu falei, doutor, quer que eu te dou uma carona? Só que aí nisso eu dava carona para ele, ia com ele até o guichê e aí ele ouvia como que ele fazia para fazer a verbação de construção, quais as pessoas que ele procurava. Então tudo aquilo ali é bagagem. E antes disso, eu também, no início mesmo, bem no início, nas primeiras semanas, eu já entrava no YouTube, que eu falei, cara, eu não sei nada de caixa econômica, vamos aprender um pouquinho sobre caixa econômica, vamos aprender sobre a carta de crédito, vamos aprender. Então, assim, a importância também de você se especializar é fundamental. O atendimento me ajudou muito, eu ganhava as confianças da pessoa, eu ganhava a confiança da pessoa, tanto que meu primeiro negócio, quando eu fechei, o cliente, aí depois que fechou, que assinou a escritura, eu falei para ele, vocês foram o primeiro cliente que eu fiz a minha primeira venda. Aí ele falou, nossa, cara, parece que você já é do mercado, ó. Mas porque em nenhum momento eu transmiti insegurança para ele, né? Ganhei eles, que nem eu te falei, no esforço, na determinação, no atendimento, Atendimento no é a base de tudo, né? cuidado, Um bom é a base de atendimento é a tudo. base de tudo. Por isso que eu falo, o básico bem feito, você já consegue sair tendo resultado. E aí, lógico, para você ganhar credibilidade, autoridade, aí vai exigir um pouquinho mais de você. Você tem que ir mais a fundo, você tem que conhecer a região, você tem que conhecer os produtos que você vende, que nem você muito bem falou aí do livro, da visita técnica. Eu sou bem chato para isso. Eu falo isso para os meus corretores até hoje aqui, né? E a entrada na Lopes, que era um sonho seu, quando chegou no mercado imobiliário, você não começa direto na Lopes, mas você chega a trabalhar na Lopes. Como é que foi a entrada na Lopes? O que você aprendeu no tempo de Lopes? O que ela te ajudou hoje para ser um empresário, um dono de imobiliário? Na verdade, Sérgio, quem entrou na Lopes foi o Felipe. Eu não Foi entrei na Felipe. Lopes, não. Ah, você não trabalhou na Lopes? Eu vou falar para você. Quando a Lopes me chamou para trabalhar lá. Aí bateu aquele, eu falei, meu Deus, e agora? Eu já estava na imobiliária de terceiros. Só que na imobiliária era muito mais dinâmico, né? Eu falei, caramba, que eu aprendo todo o processo. Às vezes eu estou aqui na imobiliária prospectando, às vezes eu estou lá na rua fazendo captação, eu estou fazendo visita. Então é um trabalho mais dinâmico. E a sorte que eu tive, Sérgio, que eu quase que eu fui para Lopes. Tinha um corretor de lançamento lá da Biara, né? Nessa imobiliária. Ele falou, cara, você quer mesmo ir para lançamento? Eu vim de lá. Eu vou te explicar como que é. Não, eu vou te levar num plantão para você ver como que funciona. Você quer ir? Eu falei, opa, me leva. Ele me levou num plantão que tinha 200 corretores na época. Meu Deus. Tinha 2 empresas trabalhando. Ele falou, você está preparado para chegar aqui? Ó, primeiro, você tem que chegar no horário para você pegar a roleta. E você está preparado, às vezes, para ir atender um cliente às 5 horas da tarde, às vezes esse cliente entrar e querer ver o decorado? Eu falei, sério que é assim? Ele falou, agora, quantos clientes você já atendeu na imobiliária? Hoje. Aí eu falei, pô, cara, já atendi uns 10 clientes. Eu falei, então, lá é isso, cara. Você vai pegar a lista, é ligar. E aí eu falei, mas tem alguma coisa que eles pagam a mais? Até fiquei curioso, mas não paga, mercado imobiliário é tudo igual. Sim. Cara, você tem que fazer resultado para poder vender. Onde você conhece o Felipe Adalto, hoje seu sócio? O Felipe, sim, trabalhou na Lopes. Vocês se conhecem? Ele trabalhou. Vocês se conhecem depois que ele sai da Lopes e vai para uma imobiliária de Itaquera? Isso. Ele saiu da Lopes, veio trabalhar nessa imobiliária comigo. O Felipe, eu conheci ele antes da gente montar a ADF, né? Eu fiz o convite para ele. A gente ficou 1 ano trabalhando juntos, né? Chegou uma hora, a gente criou uma amizade, bem parceiros mesmo. A gente até na época fazia natação junto e a gente compartilhava várias ideias. E até uma dica, assim, para quem está procurando um sócio, que eu sei que hoje é muito difícil, cara. Às vezes dá certo uma sociedade, mas não é impossível. Tem vários exemplos de sociedades que prosperam até hoje. E a minha do Felipe, eu vou falar para você que é uma parceria de sucesso. E dica dos Denis Brito para arrumar um sócio que case com você como um casamento, né? Exatamente. E o que eu observava, sem ele saber, né? Eu já observava os valores dele, casava com os meus, né? A questão da ética, da honestidade, do trabalho, do foco que ele tinha. Só que o Felipe, o que eu enxerguei mais nele, Sérgio? E é a dica que vai para você que vai montar um sócio. O Felipe, ele tinha algo que eu não era bom. Eu era o cara da venda. Né? Tem que se complementar, né? A empresa ela tem que ser uma asa, entendeu? Então eu era um lado que eu fazia parte da venda
E o Felipe, cara, por mais que hoje ele é um monstro no marketing aqui, né? A ADF, toda a parte digital é com ele, ele é um monstro. Mas na época ele era um cara que já era diferenciado na parte do digital, que nem lá na imobiliária, nenhum corretor fazia anúncio, ele se preocupava com foto, descrição, e ele fazia isso muito bem. E além de fazer essa divulgação, ele era o cara que captava muitos imóveis. E eu era o cara que vendia muitos imóveis na imobiliária. E por mais que eu fazia captação, mas eu não tinha tempo pelo volume de vendas que eu vinha fazendo na imobiliária. O meu foco era atender, entender os meus clientes, fazer essas visitas, visitar técnico, isso levava tempo. E aí o Felipe ele já trazia, né? É que nem ele mesmo fala, né? Ele jogava alimentos para os leões. E aí eu gostei, a gente criou essa amizade e aí chegou um momento. E outra coisa, antes de falar nesse momento da criação da DF, eu sempre tive pé no chão, tá, corretor? Porque às vezes o cara tira o cresce, tá? Não é que eu sou contra, mas se você pedir minha opinião, eu não incentivo o corretor a tirar o cresce e vou abrir imobiliária, né? Então, assim, por mais que eu tinha experiência no atendimento, Sérgio, eu quis aprender na prática como que é vivenciar o mercado. E até hoje, o mercado imobiliário ele é muito grande, por isso que você tem que escolher um nicho, é muita informação. Então, eu vivi 3 anos nessa imobiliária, sendo o melhor corretor, passando por todos os departamentos da imobiliária, aprendendo com o advogado, aprendendo com o gerente, subgerente, com tudo. E aí eu falei assim, agora eu estou preparado. E olha que eu fui também, aprendi bastante com uma assessoria. Tinha uma outra empresa que era a assessoria do banco, e eu queria aprender tudo. Eu queria aprender fazer uma análise, fazer uma triagem antes de mandar para essa assessoria. Por quê? Eu sempre tive o sonho, Sérgio, não digo exatamente a imobiliária aconteceu, mas eu sempre tive um sonho de ter uma empresa. Tá? Para você ter ideia, no meu quadro de sonhos lá de trás, tinha até o nome, chamava o nome da minha filha, chamava Belle Modas. Eu achei que ia abrir uma loja de modas, de roupa, né? Fiz tudo lá, deixei, e eu falei, não era Belle Modas, era DF Casa. Aí, tanto que a gente nem teve o primeiro nome que saiu, ficou Denis e Felipe. Não fomos muito criativos. Os nomes das imobiliárias pelo Brasil inteiro não são muito criativos. Ou são as iniciais, no caso de vocês, ou sobrenome, ou nome. Realmente não se perde muito tempo, mas também... O cara não quer... É exatamente o que você falou, não quer perder muito tempo. Na época a gente não tinha dinheiro nem para investir, para fazer o logo. Eu mesmo que criei no Paint, fiz um negócio bem simples. Ficou até hoje, tá até hoje a DF Casa. Mas DF Casa Imóvel hoje Itaquera aqui é referência, graças a Deus. Até mesmo no Brasil, muita gente conhece a gente. Sim, e você comentou que você se sentiu preparado depois de 3 anos aí, passando por horários diferentes. Hoje tem muito corretor aí com 6 meses de mercado, 1 ano de mercado, que faz algumas vendas e quer abrir a sua imobiliária. É um negócio totalmente diferente do que ser corretor de imóveis e ser dono de imobiliária, gerir pessoas, gerir fluxo de caixa. Você tem obrigações que você não tinha quando você era aí um corretor de imóveis dentro de uma imobiliária. Exatamente, você tocou num ponto importante. Quando a gente abriu a imobiliária, o que eu imaginava? Primeiro, lógico, autoconfiança. Falei, aonde eu consegui, aquela minha crença, aonde eu consegui, entreguei o meu melhor, me destaquei. Por que na minha empresa, por que na DF Casa Imóveis vai ser diferente? Né? Se eu sempre me importei com a empresa do outro, por que com a minha vai ser diferente? Só que o que acontece? Aí é onde que tem coisas que a gente não consegue prever, e eu já sabia dos desafios. Eu era um puta de um corretor, vamos dizer, na outra imobiliária. Vendia 5, às vezes tinha mês que eu vendia 7, já teve um mês que eu vendi 8 imóveis. Só que quando eu fui para a DF, eu imaginei que ia fazer o mesmo resultado. Eu vou fazer 5, 8. Falei, o Felipe às vezes faz mais alguma, capita, é isso que a gente quer. Só que a realidade não é essa, Sérgio. É exatamente o que você falou. Na imobiliária eu tinha toda a infraestrutura, eu tinha lá quem fazia o financiamento, eu tinha quem fazia o contrato, eu tinha quem ia no cartório, né? Tinha um gerente ali para poder dar o suporte. A partir do momento que eu comecei a pegar tudo para mim fazer, foi onde que eu vi a dificuldade, foi onde eu vi que em vez de eu fazer 5 vendas, eu fazia 1. Aí eu tinha que fazer... Às vezes eu não tinha o produto, imobiliária nova, não tinha produto, eu tinha que caçar o produto, então me levava mais tempo. Aí aprovar o cliente, eu levava até a assessoria, não tinha motoboy, tinha que gastar, ia lá, levava de carro, aí dava pendência, ia levar de novo, ia levar no cartório. Tudo era gente, eu não tinha dinheiro para poder investir. Né? Para você ter ideia, a ADF ela surgiu, para você ter ideia... O dinheiro que a gente tinha para poder manter a imobiliária foi o Felipe que tirou o dinheiro do casamento. Olha para você ver as apostas, como que foi. Eu, com filho para criar,
No meu segundo imóvel já tinha um padrão de vida elevado, né? Tinha 2 carros na época, tinha um sobrado, que era o meu sonho ter comprado o sobrado, comprei o sobrado. Eu ganhava na média, Sérgio, naquela época, vendendo imóveis econômicos. O meu patrão, na época, me pagava na média de R$ 10.000 por mês. Eu vendendo ou não, os 10 mil no mínimo, ele me pagava para poder me bancar. Imagina você deixar para trás tudo isso, e quando eu saí, ele ainda me fez uma proposta maior. Falou, se eu te pagar 13, até na hora eu dei uma balançada assim, mas o sonho falou mais alto. Eu falei, cara, é a DF. Meu sonho é essa empresa. Por que lá vai dar errado? E ele me colocou todos os desafios. Você está preparado para pagar aluguel? Você está preparado para pagar anúncio? Você está preparado para... Você não vai ter uma infraestrutura, por que você vai sair daqui? Eu Uhum. estou te pagando... Ele falou, eu te dou R$ 13.000. Então, foi bem desafiador, mas eu acreditei, fui para cima. Aconteceu isso que eu te falei, as vendas caíram, mas a gente conseguiu efetivar a venda, mas ela caiu. E eu cheguei, para você ter ideia, Sérgio, a quase perder a minha casa. Que quando deu os 3 meses, chegou uma hora que eu falei, sabe de uma coisa? Eu sei que as contas vão vir, que vai atrasar, mas vai dar certo. E aí foi nesse momento que eu deixei de lado os problemas que as coisas começaram a acontecer. E isso acontece com o corretor hoje. Quando o lado financeiro ou o problema emocional afeta a mentalidade dele, e a gente precisa estar num estado de espírito muito bom quando a gente atende o cliente, porque primeiro a gente tem que colocar o problema dele para resolver, para depois, como consequência, o seu problema vai ser resolvido, e muitas das vezes é uma inversão que os corretores fazem hoje, eles pensam no problema deles, eles pensam nas dívidas ali, e você não consegue prestar atenção no que realmente o cliente precisa, né? Eu costumo falar que no momento que o corretor tira o cifrão do olho, ele vem para o bolso, entendeu? Como consequência. Então, assim, é um esforço que eu fiz, não me arrependo, hoje a DF é um sucesso, graças a Deus, estamos crescendo e vamos que vamos. E quantos anos tem a DF? A DF hoje, ela tem 7 anos, 7 anos. né? E olhando para o negócio das imobiliárias, na minha opinião, é um negócio hoje mais fraco no elo entre incorporadoras, construtoras, corretores. Hoje você vê muito corretor autônomo aí surgindo e não precisando de uma estrutura da imobiliária. E vocês da DF perceberam isso, sabem que vocês não podem só depender da intermediação, só da venda. O que vocês mudaram ao longo do processo, colocando outras fontes de receita do que vocês faziam lá no início? E qual que é a estrutura hoje que vocês têm? Vocês trabalham com aluguel, administração, lançamento? Qual que é hoje os negócios? Quais negócios hoje a DF atua? Show. Antes de responder a sua pergunta, que é bem importante também, principalmente para você que quer abrir a imobiliária, que para mim abrir a DF era eu e o Felipe somente. Vamos vender, vamos dividir, tira o Imobiliário não custo, pode ser só um crédito acabou. jurídico, né? Exatamente. Só que, na verdade, por muitos anos a DF atuou, por mais que tinha o CNPJ, eram corretores, entendeu? Fazendo o trabalho e tinha um CNPJ. Não, nem eu e nem o Felipe, a gente tinha a visão empreendedora. Hoje a gente tem, né? E hoje até os nossos treinamentos hoje começaram a mudar mais voltado para a parte do empreendedorismo. Então, assim, então é bem importante você ter essa mentalidade empreendedora, porque se a DF fosse só eu e o Felipe, hoje com certeza não seria, ou às vezes não sei nem se estaria mais funcionando. E a galera, né, os corretores que estavam com a gente, gostava, já sabia do nosso perfil de trabalho e começou a pedir para trabalhar com a gente, né? E aí a gente começou numa salinha de 25 metros, como você já até sabe a história, a gente viu que estava pequeno, a gente alugou um outro sobrado, e desse outro sobrado, a gente também cabia numa capacidade máxima lá de 10 corretores, começou a ficar pequeno. O bacana, Sérgio, que a gente não teve dificuldade de contratar corretores, até porque a gente não ia atrás dos corretores. Os corretores, conhecendo o nosso trabalho, os nossos valores, pediam para trabalhar com a DF. E isso foi muito bacana e ajudou a gente. E a gente saiu de uma estrutura aproximada de 70 metros e fomos para uma estrutura de 250 metros, onde a gente acomodava mais de 20 corretores entre de terceiro e depois de lançamento, que é o que eu vou falar para vocês agora. E chegou um momento que, acho que foi 2015, a gente passou por uma tribulação, até mesmo na outra sede, antes de ir para essa de 250 metros, que a gente passou por um assalto,
tivemos a desmotivação do pessoal, mas a gente precisava continuar, né? Eu e o Felipe ainda atuava nas vendas, né? Por mais que tinha a equipe, a gente ainda fazia uma venda ou outra de indicação, a gente não pegava leads, né, da galera, isso era o combinado, só indicação. E depois, quando a gente foi para essa sede de 250 metros, a demanda aumentou, os corretores também aumentaram, a gente precisou contratar CLT. Então, a gente entendeu o quê? Que para a gente crescer também, a gente precisa de pessoas. Sozinho, você não chega a lugar nenhum, tá? Então, com a situação do tempo, você precisa investir em pessoas, que nem hoje, né, em tecnologia, senão o negócio não vai para frente. Então, só que a gente até então atuava só como vendas, tá, Sérgio? A gente ficou muitos anos atuando só com venda, que é o que a gente sabia fazer com expertise. Só que em 2015 a gente teve, além desse assalto, 2016, se eu não me engano, a gente teve um baque da Caixa Econômica, né, onde que eles fecharam a torneirinha, e aqui a gente só trabalhava imóvel usado, 50%, a gente trabalha o primeiro perfil, primeiro imóvel aqui, o cara não tem 50%, mais documentação. E aí senta eu e o Felipe, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E aí agradeço tanto a Deus de ter mudado o zoneamento aqui, Itaquera, que as grandes construtoras começaram a vir para cá para fazer imóveis hoje, né, do programa Casa Verde e Amarela, que são imóveis bem mais fáceis de comprar, né, tem uma facilidade maior. E a gente enxergou esse nicho, essa oportunidade de vender o lançamento, e a gente ficou por muitos meses, Sérgio, até a Caixa ir subindo, né, a porcentagem dela, vendendo o lançamento. Que ano e foi aí, isso? lógico. Que ano que vocês deram essa virada para olhar para o mercado de lançamentos, que até então vocês não... De lançamento, eu acredito que foi lá para os meados de 2018, por aí, 2017, 18, mais ou menos. Que acho que foi 2016, a Caixa demorou ainda para... A gente continuou vendendo terceiro, mas caiu drasticamente. Então, a gente começou a vender. Então, por muitos meses, o nosso resultado era o lançamento. Se a gente não tivesse feito isso daí, a gente teria fechado, certeza. Né? E aí, então, a gente chegou a esse nicho. A início de 2020, parece que foi muito mais tempo, mas ano passado, né, nós estamos gravando aqui em julho de 2021, vocês fazem comigo e com o Garra aquela imersão na imobiliária dele, onde eu falei para o Felipe, pô, vocês têm que fazer, vai ajudar muito para vocês e tal. Fala dessa importância dos treinamentos que vocês fazem muito para a equipe de vocês, e você, como o Felipe, também investe muito em vocês. Vocês participam de eventos, treinamentos, capacitação, até para trazer também conteúdo para a equipe. O treinamento ele é fundamental. Eu costumo falar que o dia que você parar de aprender, você tem que morrer, na verdade. Essa é a realidade. E a DF hoje só existe, acho que talvez tenha o crescimento que ela teve, graças aos treinamentos, as pessoas que a gente conheceu, tá, Sérgio? Não somente os treinamentos, as pessoas que você conhece nesses treinamentos, as referências, que nem através desses treinamentos eu conhecia determinada imobiliária, eu conhecia determinado gestor, determinada pessoa, e a gente foi se espelhando ao mundo afora. Porque Itaquera hoje é um bairro, cara, aqui são poucas as pessoas que, pelo menos que eu vejo, da nossa área, que ia atrás desses treinamentos. Eu falei, a gente tem que ser diferente, a gente tem que dar os 110%, 120%. Então, esses treinamentos ajudaram bastante a gente sabe da importância deles, tanto que a gente vai lá fora buscar eles e transmite aqui para a galera, porque a sua equipe, a gente também já bateu muita cabeça de sempre externar a culpa dos negócios, dos resultados para a equipe. Só que a equipe, ela é o reflexo do dono, entendeu? Então, se sua equipe é ruim, é porque você não está sabendo fazer o trabalho direito. Agora, uma coisa que você não pode fazer é colocar essa culpa, a culpa da equipe, que a equipe não vende, porque não acontece, na equipe. Se não acontece é porque o gerenciamento, é o gestor que não está conseguindo fazer o trabalho legal. E aí esse treinamento do Garra foi fenomenal. Boa parte do treinamento que eu dou aqui para a galera, até mesmo você, que você deu um lá no Top Broker, eu peguei umas dicas lá, complementei o treinamento do Garra, e a gente faz aqui. Hoje a gente tem a Secretaria de Vendas, que veio através de uma ideia também que eu vi com ele, a questão, né, do pré-atendimento. Então, hoje eu tenho um setor aqui de pré-atendimento, aí traz o cliente aqui, que é aquilo lá, tete a tete, aumenta em 100% a minha chance de conversão, né? A confiança. Então, o cliente traz o documento, a gente já sobe.
E hoje, para você ter ideia, Sérgio, só te falando em crescimento, já que você está falando em crescimento, hoje a DF, Qual que é o tamanho da DF hoje, em número de é funcionários? isso que eu... Eu Hoje a eu DF... vou pedir para colocar umas imagens aqui da DF, depois a gente vai editar, vai colocar umas imagens aqui de vídeo. Top, hein? A entrada da DF, a casa, hoje vocês estão numa casa muito maior, uma casa própria, piscina, um lugar para receber, assim que possível, clientes e parceiros. Mas qual que é a estrutura hoje que vocês têm aí na DF em número de pessoas e áreas de atuação, né? Você tinha comentado comigo que vocês estavam montando uma área de crédito também, de repasse. Não sei como Isso. é que está isso. Vocês estão olhando para outras vertentes, não só aquela intermediação, né? Exatamente. O que acontece? A gente foi abençoado, posso dizer que foi uma bênção de Deus mesmo na nossa vida. Além do crescimento que a gente estava tendo na pandemia, a gente no início pensava diferente, mas graças a Deus foi muito além do que a gente até sonhava, do que a gente tinha de metas, né? E a gente foi abençoado em comprar a sede própria. Sede própria. A sede própria, e eu vou te falar, no melhor lugar, vamos dizer, na melhor região. Você vê aqui, a gente está bem localizado. Antigamente, na época do meu pai, se colocava nos cartões de visita sede própria, embaixo do endereço, que era orgulho, era um status você ter sede própria. A gente nem imaginava e que seria do tamanho que ela é hoje, né? Hoje a gente está em 500 metros quadrados aqui, com 300 metros de área útil, e eu vou falar para você uma novidade já estamos aumentando aqui. A próxima vez que você vier aqui, a gente já está aumentando já para colocar mais um departamento lá. E a gente fez como você já visitou aqui a DF, a gente fez um ambiente totalmente descontraído, um ambiente que gera que marca realmente para o cliente, porque o cliente ele já tem aquela ideia de como que é uma imobiliária, e aqui na DF você sabe que é diferente, né? A gente tem os ambientes bem aconchegantes, bem diferentes, que não tem cara de imobiliária. A gente tem o pub, né? O pub, que é bem famoso, foi um ambiente criado para os clientes internos, seja os corretores, seja os clientes externos, os clientes, para a gente poder fazer network, para a gente poder fazer nossas ações. A gente não vê a hora de acabar essa pandemia para poder convidar os nossos clientes, colocar uma música ao vivo, fazer algo diferente para proporcionar uma experiência agradável e que inconscientemente vai ficar gravado aqui, ó. É DF Casa Imóveis. Quando pensar em comprar, em alugar, é DF Casa Imóveis, porque eu gosto da empresa, eu gosto da energia, eu gosto dos corretores. Bom, eu estou falando aqui, mas se qualquer um aqui que está escutando entrar no Google e colocar DF Casa Imóveis, olha lá centenas de comentários que as pessoas falam sobre os nossos corretores, sobre a nossa infraestrutura, sobre, enfim, né, sobre a DF Casa Imóveis. Então, assim, a DF Casa Imóveis é tão grande que hoje a gente está crescendo, e para você ter ideia, o Sérgio estava falando muito bem aí das empresas, dos nichos que a gente está olhando, a gente criou hoje, Sérgio, como se fosse um grupo dentro da empresa. Então, hoje eu trato o departamento de lançamento como uma empresa, né? A gente tem a DF Casa Imóveis, que é focada 100% nos imóveis usados, imóveis prontos de construtora, imóveis que já estão praticamente ponto de bala de vender. E a gente tem a equipe de lançamento. A equipe de lançamento, a gente tem aí aproximadamente uns 5 corretores. Aí a gente tem o departamento da Secretaria de Vendas, que são mais 2 meninas lá que ficam fazendo o trabalho ativo. Hoje a gente já contratou mais dois estagiários que fazem o pós-venda, né, para não perder as oportunidades. Então o corretor, aquele cliente não tem perfil, esse cara ele liga para poder ativar esse cliente, fora o marketing, que é onde entra o Felipe e o departamento, que hoje o marketing virou uma empresa também, tá, Sérgio? Então é uma coisa separada da DF, então a gente está abrindo uma agência de marketing também, chama CDF, a maneira inteligente de fazer marketing. A gente tem a DF da parte de locação, e hoje a gente também tem a Kaizen, que é uma empresa de financiamento. Então a Kaizen ela já se lança no mercado com um potencial cliente, que é a DF Casa Imóveis. Graças a Deus a gente tem um número bem bacana, que a empresa já consegue já ir caminhando para a gente poder depois mais para frente fazer outras parcerias. Sensacional, Denis. Pô, parabéns aí, é uma história de sucesso, uma história de vida belíssima. Espero que inspire muita gente aqui do nosso segmento, de outros segmentos que nos escutam aqui. E agora, para finalizar, estamos batendo aqui mais de 1 hora de episódio, parece que quando o papo é bom, flui rápido. Eu quero que você cite aqui, para a gente finalizar, que você cite qual que foi seu principal erro, aí nessa jornada inteira, dentro ou do segmento imobiliário, ou quando você começou a sua carreira nas lojas de calçados.
qual que foi o seu principal erro? Ó, eu vou te falar que o meu principal erro, Sérgio, que eu acredito... Hoje eu trabalho muito ele, hoje eu já estou bem desenvolvido, mas o meu principal erro foi aquilo que eu falei até no início, sempre se preocupar demais com o que as pessoas vão pensar. Eu era aquele cara retraído. Eu agradeço fortemente, eu nem imaginava o Felipe mesmo hoje, meu sócio, graças a eles, ele sempre foi um pouquinho mais para frente, né? Vocês podem ver que ele sempre ele é o marketing, ele é o cara que... Mas graças a eles eu venci vários medos, por isso que eu falo que mesmo que a gente tiver medo, gente, você tem a sua coragem, ela tem que ser maior do que o medo, porque o medo ele faz você perder muita oportunidade. E a oportunidade não é só questão profissional, você perde oportunidade, às vezes, na sua vida pessoal, às vezes de ter uma mulher bacana, uma esposa bacana, várias coisas passam na tua vida que você não tem noção do que você perdeu. E por conta de não ser, de não ter aquela... Por muito tempo eu fui assim, Sérgio, ó, tipo que nem cavalo, com aquele... Aí depois que tiraram isso aqui de mim, que aí eu via o tamanho do mundo, né? E o tanto de oportunidade que tem, e eu deixei muita coisa passar. E se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje lá atrás, talvez eu estaria, não sei, posso estar errado, mas eu estaria talvez em outro patamar. Se eu tivesse feito coisas mais precocemente, tá? Mas assim, eu teria mais coragem, eu vou falar para você, não teria tanto medo. A questão da timidez, né? Desde a escola, aquele garoto quietinho, tanto que às vezes meus familiares olham e falam: meu, ninguém fala que é o Denis hoje. Às vezes eu dando uma palestra, vê, ó, tô aqui. Ele fala: meu, nem parece aquele menino. Mas assim, gente, e é normal, todo A mundo gente vai acho que melhorando com o tempo, passa né? por isso. A gente vai melhorando com o tempo. Mas assim, tenha coragem para você conquistar os teus sonhos, né, as conquistas que você quer para a tua vida. E não deixe as oportunidades passar. Não deixe. Sensacional, Denis. Pô, quero te agradecer aqui pelo esse excelente papo. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para muita gente que vai nos ouvir, que vai te procurar aí, que vai te mandar uma mensagem aí Estamos aí no seu Instagram. para Depois eu ajudar. vou colocar seu Instagram aqui na descrição. Quem quiser chamar o Denis, Show. mandar uma mensagem para ele. E quem não estiver acompanhando no YouTube, tem também no YouTube a entrevista, onde eu vou colocar também algumas imagens da ADF, que é uma imobiliária realmente que não tem cara de imobiliária, que o Denis e o Felipe construíram esse posicionamento, e hoje é uma referência não só não só em Itaquera, não só na Zona Leste, mas no Brasil inteiro. Pessoas de outros estados, pessoas de outras cidades já ouviram falar na ADF, já viram algo diferente que vocês fizeram, e vocês estão de parabéns aí. Obrigado, Sérgio. E mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Estou honradíssimo, cara, de estar aqui. Cara, é tanta gente boa que Tanta passa gente nesse boa, mas podcast. a ovelhinha Eu aqui falo, aprendeu um cara, pouquinho com cada um aqui. aí vem o cara das Havaianas. Eu falei: Jesus, mas é assim, a gente atende todo tipo de público, e eu tenho certeza que uma coisa ou outra vai tocar ali no coraçãozinho dessa pessoa, e espero compartilhar com isso, né, para a melhora de todo mundo. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Sérgio. Parabéns pelo programa aí. Obrigado, Denis. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.